Os teus inimigos não resistirão o poder do seu Deus. Eles fugirão atordoados. Por um caminho, eles podem vir até você. Eles podem guerrear contra você, mas não vai te vencer. Não vai te vencer porque o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é um Deus poderoso, forte e guerreiro nas batalhas. Lembre-se que por meio de um homem só, Deus já venceu 1000 homens, usando uma queixada de um jumento. Portanto, Deus, ele continua sendo o mesmo Deus, mas hoje Deus quer fortalecer você para guerrear as guerras deles com ele. Você crê? Você acredita que Deus escolheu você? Você acredita que Deus, por meio dessas tuas lutas e provações, Deus está te forjando o caráter dele na tua vida? Ele está te preparando para que você possa enfrentar as guerras de cabeça erguida e sair vencedor e o nome dele ser glorificado? Se você não crê, passe a crer agora. Porque esse Deus é Deus que opera maravilhas. É Deus que resgata o homem das mãos do inimigo. É Deus que pode fazer o que você e eu não pode fazer. Louvado seja Deus. Olha só. A palavra de hoje, para a minha e para a tua vida, está aqui no Salmo de número 48, versículo 14, que diz o seguinte: porque este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Aqui é um salmo de Corá que fala da grandeza de Deus. Ele revela um pouco esse Deus que nós servimos. Talvez você esteja caminhando com Deus há algum tempo e você ainda não conhece, porque nem todos conhecem a Deus. Porque às vezes no momento das guerras, das lutas, das provações, onde nós temos a possibilidade de conhecermos a Deus, simplesmente nós recuamos. Não! Deus não nos chamou para resistir, para recuar. Preste atenção aqui. Você já viu os soldados, depois que ele recebe um comando do seu general, eles voltar atrás? Não. O soldado, ele vai cumprir a sua missão e às vezes eles perdem a vida na sua missão. Nós somos soldados de Cristo. A gente precisa cumprir a nossa missão. Olha só o que Deus manda dizer para você. Eis que eu vos envio como ovelhas em meio de lobos. Sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Deus, quando nos chamou e nos enviou para fazer a sua obra, ele já falou dos perigos. Eu sei que na obra a gente corre perigo de vida. Olha só. Um colega nosso foi assassinado e queimado dentro de um carro. Faz parte da missão. A gente quer isso para a nossa vida de forma alguma. Mas faz parte da missão. Eis que eu vos envio como ovelha em meio de lobos. Lobo devora. Lobo é carnívoro. Lobo, quando pega a sua presa, ele se alimenta. Então Deus, ele foi sincero para conosco. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Aqui esse salmo de Corá, ele está falando da grandeza de Deus. Ele revela o poder de Deus agindo em favor do seu povo. Olha só, preste atenção. Quando ele diz assim, porque este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Por que ele disse isso? O texto vai dizer que os reis da terra se ajuntaram contra o povo de Deus. E Deus pelejou contra eles e eles fugiram da presença de Deus. Olha só, por isso que ele diz assim, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele viu Deus agindo na vida dele, na história dele. E hoje eu estou aqui para dizer para você, tu também verás Deus agindo na tua história. Tu vai glorificar a Deus como também esse salmista aqui glorificou. De ver Deus agindo na tua vida. Nós precisamos contemplar o agir de Deus em nossa vida para a gente também pronunciar e dizer que Deus continua sendo na nossa história o mesmo Deus. Para que nós não venhamos ficar aqui só contando história do passado, lembrando dos feitos de Deus nos tempos passados. E eu pergunto, Deus se aposentou?
Deus deixou de ser Deus? Deus deixou de agir pelos seus? E claro que não. É claro que não. Deus continua agindo pelo seu povo. Então veja bem aqui no versículo número 4. O que ele diz? Salmo 48, 4. Pois os reis se alinharam e juntos se aproximaram. Viram-no e se maravilharam. Ficaram assombrados e fugiram às pressas. Ali mesmo foram tomados de pavor. Sentiram dores como uma mulher em trabalho de parto. Olha só, deixa eu falar para você aqui. Os reis da terra se uniram para pelejar contra o Senhor. Mas quando eles viram e ouviram o agir de Deus, o salmista diz que eles ficaram assombrados e às pressas fugiram. E é isso que vai acontecer com os teus inimigos, com aqueles que estão se ajuntando contra você, com aqueles que estão se ajuntando contra a nossa vida. Eles vão ficar assombrados, admirados e vão fugir da nossa presença. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele é o nosso Deus. E aí onde entra o versículo 14. Porque este é o nosso Deus para sempre. É esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que você serve. Então não fique apavorado. Não fique apavorado. Porque Deus está chegando aí para mudar o rumo da tua história. E os teus inimigos, aqueles inimigos que te cercaram, que querem colocar um ponto final na tua história, Deus diz assim: eu entrarei, fareis eles fugirem às pressas e te darei vitória. Se tu crer, toma posse, tá? Toma posse desta palavra. Glorifica o Pai eterno que está nos céus, porque Deus está agindo pela minha e pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando esta vida. Todos que ouviram esta mensagem, que seja fortalecido pelo Senhor e abençoado por ti. Tu sabe o objetivo de ter colocado essa palavra nos meus lábios. Abençoa o teu povo na face da terra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero que você se inscreva no canal, ative o sino em todas e compartilhe este vídeo no mínimo com 3 pessoas para Deus abençoar mais 3 vidas. E assim você também está nos ajudando a fazer a obra de Deus. Pastor, eu senti de Deus de abençoar a sua vida. Pix Jadriano P. Silva Souza, Souza com Z, @hotmail.com. Vai aparecer lá quando você colocar meus dados, Gerri Adriano Silva de Souza. Então você pode confirmar, tá certo? Gerri Adriano Silva de Souza. Minhas contas ainda não tem que ter e-mail, eu não tenho, então só por via Pix. Fora disso, não tem outro meio, a não ser que você ore pela minha vida. Tá certo? Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.